A impressionante incursão da Ucrânia na região da fronteira russa de Kursk foi uma aposta ousada dos comandantes militares do país, que comprometeram seus recursos limitados em um ataque arriscado a um inimigo com armas nucleares, sem garantia de sucesso. Após os primeiros sinais de progresso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quebrou o silêncio e explicou os avanços diários de Kiev ao seu público cansado da guerra. Na quarta-feira, autoridades ucranianas disseram que controlavam 1.300 km² de território inimigo, incluindo pelo menos 100 assentamentos e centenas de prisioneiros de guerra russos. No entanto, parece que a Ucrânia está sofrendo pesados bombardeios em todo o país, como retaliação ao seu avanço em Kursk, causando a destruição de diversos sistemas de infraestrutura crítica elétrica. Mas parece que a Rússia está mirando exatamente uma importante cidade central, que é a porta de entrada para o sul do país, a cidade de Kryvyi Rih. Diversos mísseis russos atingiram a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos últimos dias, em especial na última quarta-feira, 28 de agosto, no momento em que Kryvyi Rih observava um dia oficial de luto por um ataque no dia anterior que matou ao menos 4 civis em um hotel. O último ataque à cidade atingiu a infraestrutura civil, ferindo 8 pessoas. Foi o que disse o chefe da administração local, Alexander Vilko. Os ataques fazem parte de uma série de dezenas de mísseis e drones lançados pela Rússia na Ucrânia pelo segundo dia consecutivo. A Rússia intensificou seus ataques aéreos contra a Ucrânia na segunda-feira, disparando mais de 100 mísseis e um número semelhante de drones em seu maior ataque em semanas. A campanha intensificada coincidiu com o que poderia ser um período decisivo da guerra que a Rússia lançou em 24 de fevereiro de 2022. As forças russas têm se aprofundado na região parcialmente ocupada de Donetsk, no leste da Ucrânia, cuja captura total é uma das principais ambições do Kremlin. O exército russo está se aproximando de Pokrovsk, um centro logístico crítico extremamente importante para a defesa ucraniana para o exército ucraniano na região. Ao mesmo tempo, a Ucrânia enviou suas forças para a região de Kursk, na Rússia, nas últimas semanas, na maior incursão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. O movimento é, em parte, um esforço claro para forçar a Rússia a retirar tropas da frente de Donetsk. No entanto, Zelensky disse que faz parte também de uma zona tampão. No ataque russo contra Kryvyi Rih, tudo indica que os russos intencionavam atacar as infraestruturas elétricas para prejudicar o aquecimento e a vida dos moradores inocentes em toda a cidade e nos arredores. Enquanto isso, a Ucrânia alegou que suas defesas antiaéreas destruíram um caça russo Su-25 que explorava a região de Donetsk e entrou na zona de ataque ucraniana. A Ucrânia também manteve seus ataques com drones de longo alcance nas áreas logísticas de retaguarda da Rússia. Um oficial de segurança ucraniano disse que uma operação da Agência de Inteligência Militar do país, conhecida então pela sigla GUR, atingiu depósitos de petróleo nas regiões de Rostov e Kirov, na Rússia. O oficial, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente sobre os ataques, não forneceu mais detalhes em relação a isso, e seria o primeiro ataque ucraniano conhecido na região de Kirov. O governador da região, Alexander Sokolov, confirmou toda essa situação e disse que 3 drones ucranianos caíram perto de um depósito de petróleo na região. Foram um dos ataques de drones mais profundos da guerra, atingindo então o depósito de petróleo a mais de 1.100 quilômetros da primeira fronteira ucraniana. Os ataques de drones incendiaram pelo menos 2 reservatórios de petróleo na planta Zenit, localizada em Kotelnik, que pertence à empresa estatal russa Rosreserve, as reservas estratégicas russas. Tudo indica que os drones que atacaram os reservatórios chegaram do outro lado da fronteira com Sami,
o Oblast da Ucrânia, que está lançando as operações em Kursk. Apesar dos bombardeios russos como retaliação às ofensivas em Kursk, a Ucrânia não está retrocedendo e já comprometeu a estrutura de guerra russa. Em uma semana, a Ucrânia alegou ter capturado quase a mesma quantidade de terras russas em Kursk que as forças russas tomaram na Ucrânia nos últimos 7 meses, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra com sede em Washington. Autoridades russas reconheceram os ganhos ucranianos, mas os descreveram como menores potenciais. Mesmo assim, o governador evacuou cerca de 132 mil pessoas até o momento. Com os avanços, as tropas ucranianas obtiveram ganhos importantes, incluindo centenas de prisioneiros russos que foram vendados e transportados em caminhões nos momentos iniciais do avanço relâmpago. Eles poderiam ser usados em futuras trocas de prisioneiros para então libertar milhares de soldados e civis ucranianos mantidos em cativeiro. Politicamente, a incursão virou o jogo contra a Rússia e redefiniu os termos de um conflito, no qual a Ucrânia parecia cada vez mais condenada a aceitar termos desfavoráveis de cessar-fogo. Outra possibilidade está no uso dos ganhos territoriais e também do número de prisioneiros na próxima cúpula da paz, que deve decidir algum ponto em relação à negociação para o fim do conflito. A Ucrânia teria então moedas de troca para negociar com Vladimir Putin. O ataque também foi um exemplo poderoso da determinação ucraniana e uma mensagem aos aliados ocidentais que hesitaram em permitir que as armas doadas fossem empregadas para ataques mais profundos no interior do território russo. Após o área militar perder o engajamento por causa de strikes do YouTube por trazer análise sem medo da verdade, precisei criar um novo canal, o Analytics, onde posto vídeos inéditos. Então conto com a sua ajuda, se inscreva no novo canal e ative as notificações.